8 horas e 30 minutos. O tempo está bom em São Paulo. No momento, os termômetros marcam 20 graus. Hoje é quinta-feira, 30 de maio de 2019. Veja agora os destaques do AMB News. A quantidade de plástico nos oceanos vem preocupando ativistas ambientais. Acessível e de baixo custo, venda de produtos a partir de ambulantes é tendência em estádios de futebol. Devido a investimento escasso, casarões históricos da cidade de São Paulo seguem abandonados. Exercício físico. Em meio à correria da metrópole, há locais onde é possível buscar uma vida mais saudável. Um tour por cemitérios da capital paulista pode trazer mais diversão do que o imaginado. E ainda, a volta da dupla Sandy Júnior e como isso mexe com o coração dos fãs. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O AMB News está no ar. Boa noite. O AMB News desta quinta fala sobre meio ambiente. Como o consumo desenfreado e o número de pessoas aumentando no planeta, a biosfera sofre cada vez mais com a poluição e escassez de recursos. O uso sem controle do petróleo tem causado grandes impactos. Nos últimos meses, muitos ativistas têm tomado a dianteira para construir uma consciência ambiental sobre o uso do plástico. A reportagem é de Alexia Ribeiro. No mundo moderno, somos muito dependentes de embalagens e materiais que serão descartados minutos depois. A quantidade do consumo de plástico tem atingido proporções assustadoras. Derivados do petróleo, que é um recurso finito, estes materiais acabam por ser uma escapatória perigosa, levando mais de 400 anos para se decompor. O plástico é um material prático, barato e descartável. Por isso, está presente em todos os lugares. O problema é que existem 8,3 bilhões de toneladas de plástico no mundo, segundo a revista americana Science Advance. Nesse cenário, o Fórum Mundial de Davos prevê que em 2050 terá mais plásticos do que peixes nos oceanos. Hoje, 9% do plástico do mundo é reciclado, 12% é incinerado e 79% acumulado. Sua produção cresceu de 2 milhões de toneladas métricas nos anos 50 para 400 milhões em 2015. Com consciência destes dados, o estudante de marketing Aaron Kenny resolveu pensar de maneira mais sustentável e reduzir seu consumo. Após uma semana no Chile, onde o governo não distribuiu sacolas plásticas na saída dos mercados, ele viu a importância de poupar também, e do incentivo governamental em cima dessa proposta. São pequenos atos que você vai mudando a sua percepção de consumo. O principal papel é campanha de conscientização, esse é o primordial, e leis voltadas ao consumo de plástico. Proibição, emendas, uma forma que você multe as empresas. E quando o governo não é eficiente, existem alternativas. Uma das principais é o poder das marcas e dos influenciadores digitais. A gestora ambiental, Marília Simão Santana, diz que a partir da atitude de uma empresa, os hábitos dos cidadãos podem mudar. É importante também a posição das grandes marcas, né, das grandes organizações, repensar embalagens, fazer a coleta reversa. Eu já venho nessa pegada tentando reduzir ao máximo o meu uso do plástico, né? E assim como outras pessoas estão engajadas, estão em movimento, são ativistas. Apesar da grande quantidade de ativistas atuando hoje, são atitudes individuais, como se dar conta da quantidade de lixo produzido ou ter consciência de seu destino, que fazem a diferença. Segundo Marília, ter escolhas baseadas em redução e reutilização são os primeiros passos para construir uma consciência coletiva sobre o consumo do plástico. Acho que a pessoa primeiro precisa ter essa consciência para depois ela falar, olha, agora eu consigo reduzir os descartáveis. Qual que são os descartáveis? É aquele plástico que você usa uma única vez. Embalagens que ela compra com grãos, né? Então ela pode ir para um cerealista e levar a sua embalagem, seu vidrinho, seu saquinho de pano. Então, acho que primeiro ela começa nesse estilo de vida no dia a dia, né, no trabalho, em algum evento, e depois ela começa a pensar dentro de casa. O que eu consigo melhorar aqui desse resíduo todo que eu gero? O
estudo publicado pelo jornal The Guardian apresenta um panorama completo do que acontece com o plástico depois de utilizado. Um relatório de ONGs internacionais aponta mais impactos negativos desse tipo de material no meio ambiente e na saúde humana. Além disso, o texto acrescenta que a solução para a crise no meio ambiente deve abordar todo o ciclo de vida do produto. Para os pesquisadores, o perigo real não são as partículas físicas do material, mas sim as substâncias químicas ligadas a elas. E agora, no Noticiário Internacional, a repórter Beatriz Carapeto nos atualiza sobre as principais notícias do mundo. Beatriz, boa noite. Boa noite. A gente inicia falando sobre a situação na Venezuela. Aproximadamente 4 milhões de pessoas deixaram o país em decorrência da crise política, econômica e social que atinge o território. A ONU indica que no final de 2018, quase 500 mil venezuelanos solicitaram asilo em países vizinhos, incluindo o Brasil. Esse episódio de migração em massa é um dos mais importantes deslocamentos na história recente da América Latina. Já no Oriente Médio, os Emirados Árabes anunciam um programa Golden Card, que concede visto permanente a pessoas ricas e excepcionalmente talentosas. Segundo o primeiro-ministro, Mohammed bin Rashid, a iniciativa está aberta para médicos, engenheiros, cientistas, artistas e, claro, magnatas. Essas pessoas serão enviadas para o Golfo Pérsico, local com ricas reservas de petróleo. Dos 9 milhões que vivem no país, 90% correspondem a estrangeiros. E agora uma última informação. Amsterdã, na Holanda, proibirá veículos movidos a gasolina ou diesel a partir do ano de 2030. Segundo autoridades locais, esse é um esforço feito para despoluir o ar da cidade. O governo comunicou que pretende substituir todos os motores por alternativas mais limpas, através do hidrogênio ou da eletricidade. Muito obrigada, Beatriz. E temos novidades do mundo do entretenimento. O Rock in Rio 2019 divulga mais nomes entre as suas atrações. O evento acontece no Rio de Janeiro entre setembro e outubro desse ano e deixa fãs enlouquecidos. Quem traz essa informação pra gente é a repórter Fernanda Decares. Boa noite, Karen. O público está bem animado com o line-up desse ano. O festival contará com grandes atrações como Iron Maiden, Foo Fighters, Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers, Drake e muito mais. O evento conta com 17 palcos e também com atrações interativas, como montanha-russa, tirolesa e a roda gigante que já é comum do evento nas edições anteriores. Todos os ingressos já estão praticamente esgotados e essa é a 8ª edição do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e acontecerá entre os dias 27 a 29 de setembro e nos dias 3 a 6 de outubro. Tem tudo para ser um grande festival, Eu estou bastante empolgada, meu ingresso, inclusive, já está garantido e eu não vejo a hora de chegar o dia. E é isso. Com você, Fabi. É isso aí. Mais uma vez, um dos maiores festivais de música do mundo acontece na cidade maravilhosa e atrai pessoas de todos os lugares. Obrigada, Fernanda. Falando de cultura pop, o sucesso Vingadores Ultimato impressionou o mundo inteiro, principalmente por estar tão perto de bater o recorde de filme com maior bilheteria de todos os tempos. O comentarista Ascânio Luiz faz uma análise sobre esse fato. Faz 2 semanas que Vingadores Ultimato se tornou a 2ª maior bilheteria da história dos Estados Unidos, atingindo 770 milhões de dólares, ficando atrás de Star Wars: O Despertar da Força. Essa é apenas mais uma das inúmeras marcas alcançadas pelo filme, além, é claro, de todos os recordes batidos. Porém, se tornar a 2ª maior bilheteria doméstica dos Estados Unidos pode ser um sinal que Ultimato passará a Avatar como a maior bilheteria mundial? Após ter completado um mês de sua estreia, Vingadores até pode quebrar mais esse recorde. O filme alcançou os 2 bilhões de dólares em apenas 11 dias, enquanto que Avatar chegou ao mesmo número com 47 dias em cartaz. Mas o feito realizado pela Odisseia de James Cameron pode ser considerado mais impactante. Quando estreou em dezembro de 2009, o mercado era diferente. A China, por um exemplo, tinha apenas 5 mil salas de cinema, e hoje é a 2ª maior potência exibidora com 60 mil salas. O modo de se fazer marketing também não era o mesmo. A Disney criou a maneira mais incrível de divulgação do cinema pop moderno. A forma brutal de divulgar Vingadores não foi utilizada na época por Avatar. No longa, não houve pesada campanha chamando o público para a estreia a fim de se evitar spoilers. O momento era outro. Spoilers e streamings ainda viriam a se popularizar. O filme não sofreu com pessoas infestadas pelas redes sociais estragando a experiência. Além do mais, Avatar conseguia ser único, obra original com tema relevante, com o fator primordial do uso da tecnologia 3D de maneira funcional e imersiva.
Diferente de tudo que se tinha visto até então, era uma experiência que apenas no cinema o público teria por completo. Em seu lançamento, não tinha concorrentes à altura. Não que Ultimato tenha, mas produções como Detetive Pikachu e John Wick 3 fazem com que a obra da Marvel perca audiência, principalmente daqueles que já assistiram o filme e não veem necessidade de rever. Mas o que importa é que as duas produções deixaram um legado inestimável, com revoluções na cultura pop mundial e mobilizando o público em torno de histórias épicas contadas em fatias de puro entretenimento. E uma notícia importante para quem quer fazer turismo. Bate recorde o número de brasileiros barrados na imigração para Portugal. A repórter Julie Lins fala mais sobre essa situação. Julie, o que motivou essa proibição? Boa noite, Karen. Uma das causas da proibição é a suspeita de pessoas que tenham visto estudante, mas buscam um trabalho ou um motivo para estar em Portugal. Os brasileiros têm um índice maior de pessoas que têm a entrada proibida, com 76%. E no ano passado, o número de barrados estrangeiros cresceu para 74%. Um representante da entidade afirmou que o número de pessoas barrados é baixo do país, que são aproximadamente 8 milhões em 2018. E as pessoas que são proibidas, impedidas de entrar em Portugal, são enviadas de volta ao seu país de origem. É com você, Fabiana. Essa é realmente uma situação que temos que ficar de olho, levando em conta o número de imigrantes que vão para países como Portugal e acabam por quebrar essa régua. Obrigada, Julie. Recordações de um lugar geralmente surgem através de algo material. Seu time do coração, por exemplo, pode ser eternizado através de uma camiseta ou acessório. É aí que entram os vendedores ambulantes. Há anos, nas portas dos estádios, eles vendem essa lembrança de forma acessível, porém beirando a ilegalidade. A reportagem de José Pedro mostra os desafios desses profissionais. Bandeira hasteada, guichês cheios, torcedores apostos. Esse cenário tem nome, endereço e muita história. É a Arena Allianz Parque. E quem também já é parte vital desse lugar é o Glemerson e seu companheiro de vendas, Washington. Para Glemerson, não há empecilhos para o trabalho e tudo é oportunidade. Nós se vira, né? Porque também tem muitas formas de ganhar dinheiro aí. Quando chove também, nós já traz capinha de chuva, já consegue vender também para o público, entendeu? Mas aqui nós está sempre só para fortalecer mesmo o público, ver o pessoal feliz. Isso que é nossa alegria também. Washington já faz sua propaganda, dizendo que marca presença por diversos gramados desse país. Nós trabalhamos com todos os times, né, mano? Não só aqui no São Paulo, mas também nós viajamos para o interior, para os exterior também, nós viajamos também para fora também. E nós trabalhamos todos os estádios, Itaquerão, Allianz Parque, Morumbi. Ambos são vendedores ambulantes e eles não estão sozinhos por aqui. Esse é o Adilson, que também trabalha nas ruas. Há 4 anos, ele encara essa rotina em troca de seu sustento diário. É a única oportunidade que eu tenho para trabalhar. Aqui emprego tá difícil, né? Neste jogo, onde o Palmeiras enfrenta o Internacional, o estádio lota. O Campeonato Brasileiro traz muita gente às arenas e uma galera pronta para consumir. Nas ruas em torno, uma divisão. Pessoas entre produtos licenciados e não licenciados. Um traz qualidade, já o outro preço baixo. Mesmo que de maneira ilegal, esses trabalhadores, que fazem uma carga horária de mais de 14 horas, conquistam o coração de grande parte do público. Um exemplo é a dona Deomara, que é palmeirense roxa e frequentadora assídua de jogos de futebol. Nem todo mundo que vem no jogo tem 300, 400 reais para comprar uma camisa do time. Então todo mundo tem time, mas ninguém tem dinheiro. Todo mundo tem um time do coração. E para conseguir um objeto que transmita todo esse carinho, flexibilidade é o que não falta. Os vendedores parcelam, negociam e aproveitam a ansiedade para a partida não só com produtos, mas também com o que gera mais lucro por aqui, a comida. Sérgio viu nisso uma oportunidade e também instalou sua barraquinha de lanches e bebidas. A gente vende aí de 300 a 400 lanches, né, por jogo. Como a gente não faz só aqui, a gente faz em todos os jogos, São Paulo, Corinthians. Mas quem não se beneficia muito com essa prática são os donos de lojas e lanchonetes. Possuindo o alvará requisitado pela prefeitura, esses comércios competem diretamente com essas alternativas. No entanto, a maior queixa da classe dos ambulantes é outra. O que mata mesmo o trabalho aqui na rua é a atitude dos policiais, né, que não deixa nós trabalhar. O que atrapalha a venda é o constrangimento dos polícias, né, mano? Os caras chegam, os caras não
Os caras não conversam com nós. Dia de final, dia de semifinal, qualquer jogo, a polícia, o rapa pega, leva, prende. A polícia tira todo mundo pra fora. A luz do dia vai embora na Rua Palestra Itália. Com as luzes da polícia habitando por todo lugar, o desafio só aumenta. Mas a receptividade dos compradores facilita a situação. Em vez de estar roubando ou fazendo qualquer coisa pior, eles estão trabalhando. Então, acho que não deveria proibir. Eu acho que vale a pena comprar dele. Eu compro às vezes, então eu acho que vale a pena, sim. E veja ainda hoje, esporte, um panorama de como anda o Campeonato Brasileiro e o que podemos esperar da final da Champions League. No próximo bloco, política. Como anda o governo de Jair Bolsonaro após anúncio de cortes na educação? E ainda, a dupla Sandy Júnior está voltando aos palcos. Não saia daí, o AMB News volta já. Destradicional. Palavra estranha, né? É que ela nem existe. Ou pelo menos, não existia. E tudo que é novo tem esse efeito. Causa estranheza. Como quando descobriram que estudar não precisa ser como antes. Como quando criaram novos cursos. Trouxeram novas tecnologias. É isso que o destradicional é. Um novo olhar sobre o que já existe. Tudo que é novo gera dúvida, insegurança. Mas ao mesmo tempo, muda, transforma. E é o Destradicional que vai preparar você até para o que ainda vai surgir. A AMB Morumbi, uma universidade de fronteiras e mentes abertas. O AMB News está de volta e o assunto é esporte. Nesse final de semana acontece mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Para falar mais sobre esse assunto, trouxemos nosso comentarista de futebol, Matheus Sampaio. E aí, Matheus, o que você conta sobre essa rodada? Boa noite, Fabiana. O Campeonato Brasileiro começou recheado de polêmicas, principalmente por causa do nosso amigo árbitro de vídeo, que desta vez anulou um jogo inteiro. Pois é, o Palmeiras tinha vencido o Botafogo neste sábado e o jogo foi anulado, porque o gol do Palmeiras, que de pênalti, foi marcado, o pênalti foi marcado de maneira precoce, porque não era para o árbitro ter voltado atrás num lance que já tinha sido dado continuidade por ele, né? Tá, é contra as regras. E o Botafogo, que não é bobo nem nada, né? Foi atrás disso aí e conseguiu cancelamento do jogo, foi anulado. Porém, o Palmeiras já vai atrás depois para ver como que vai ser isso aí, se o jogo vai ser remarcado depois, né? O Palmeiras continua líder com 13 pontos, tá um na frente ainda do Atlético Mineiro, porém tá tudo certo e o Palmeiras ainda tá fortíssimo na tabela. Já o Santos, ninguém sabe muito o que esperar dele, né? Empatou agora com o Internacional, 0-0. Foi um jogo meio fraco, né? O que mais teve de emoção ali foi o pênalti marcado no Rodrigo, depois anulado pelo árbitro de vídeo. E domingo teve em Itaquera, Corinthians e São Paulo, um jogo muito dominante do Corinthians, né? O Corinthians que dominou o tempo inteiro o São Paulo, que o São Paulo está muito fraco, não tá encaixando muito bem ali o elenco mais. Perdeu ontem para o Bahia por 1-0 na Copa do Brasil. O São Paulo está fora da Copa do Brasil e agora só disputa o Campeonato Brasileiro. Crise no tricolor aí, hein? E o Corinthians está muito bem, venceu hoje à tarde o Deportivo Lara por 2-0. Está muito bem na Sul-Americana, com forte chance de título. E o Santos joga só quinta-feira que vem, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E agora mesmo está rolando em São Paulo, em São Paulo, Palmeiras e Sampaio Corrêa, tá 2-0 pro Palmeiras, tá tudo certo aí, o Palmeiras está se classificando. E é isso aí, por hoje é só, é com vocês aí no estúdio, Fabiana e Karen. Matheus, muito obrigado pelas informações. Agora que falamos de futebol nacional, vamos para a Champions League, que está em seus momentos decisivos. O repórter Bruno Benite conta mais. Bruno, me disseram que essa será uma final inédita, é isso mesmo? É isso aí, Fabiana. Nesse sábado, 1º de junho, rolará a grande final da UEFA Champions League, o maior torneio de clubes do mundo. A final será inglesa e inédita, com Tottenham e Liverpool disputando para saber quem será o grande campeão dessa edição. Vamos relembrar como os times superaram as semifinais e chegaram a essa finalíssima? O Tottenham foi derrotado em casa no primeiro jogo por 1-0 pelo Ajax. E no jogo da volta, em Amsterdã, saiu perdendo por 2-0 ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo,
Com uma noite especial de Lucas Moura, o time londrino virou o placar com 3 gols do brasileiro, um deles já nos acréscimos, e avançou para a final em Madrid. Já o Liverpool enfrentou nada mais nada menos que o grande Barcelona, e mesmo perdendo por 3-0 no primeiro jogo, a equipe da cidade dos Blues foi buscar a reação. Com 2 gols do belga Origi e 2 do meio-campista Wijnaldum, a equipe da Catalunha foi derrotada por 4-0 e a equipe da cidade dos Beatles carimbou a passagem para a grande final. Essa final premia a persistência do trabalho dos técnicos Pochettino pelo Tottenham e Jürgen Klopp pelo Liverpool, que mesmo sem títulos fazem um trabalho enorme à frente de seus clubes. Agora, um deles será o vencedor e levará a orelhuda para casa, taça da liga mais desejada pelos europeus. Anote aí na sua agenda, no próximo sábado, às 4h. Volto com você aí no estúdio. Bruno, é isso aí. Eu com toda certeza ficarei ligadinha nessa final. Muito obrigada. A dupla musical Sandy Júnior voltou aos palcos depois de 12 anos em carreira solo. O repórter Alex Soares revive momentos especiais de Renata Freitas, fã número 1 do grupo. 12 anos depois do término da dupla, Sandy Júnior anuncia uma turnê pelo Brasil, chamada Nossa História, em comemoração aos 30 anos de carreira. Só em São Paulo serão 4 shows no Allianz Parque, com uma capacidade aproximadamente de 43 mil pessoas por show. Eles dizem que essa volta é por diversão e que só querem relembrar os sucessos e dar esse presente aos fãs. Agora, com a notícia desse retorno, os fãs estão indo à loucura e fazendo de tudo para garantir o ingresso e ficar pertinho da dupla. Vamos bater um papo com a Renata Freitas, que é super fã desde pequena e vai nos contar como tudo isso começou e o que ela espera desse reencontro. Calma. Eu esqueci de apresentar a minha entrevistada para vocês. Ela é a Renata Freitas, 32 anos, mora em São Paulo e é fã de Sandy Júnior desde 1998. Quando eles terminaram, deram uma pausa na carreira, como que foi para você? Eu fiquei bem chateada na época, eles sempre falavam que nunca iam se separar. Estavam no auge da carreira, eles não tinham motivos para desmanchar a dupla. E agora com a notícia desse retorno, como que foi para você tudo isso? Gente, mas foi um mix de ansiedade, felicidade, de apreensão, de nervosismo. Quando eles postaram aquele "vamos conversar em março", eu fiquei louca, eu falei, esse momento é meu! Como que foi para você conseguir esses ingressos? Eu dormi 14 horas na fila do Pacaembu. Sim, eu fiz isso. Tudo que eu tô fazendo, a loucura de ir em vários shows, eu tô dizendo que eu tô fazendo isso por mim. Porque eu tô indo atrás do que eu gosto e do que me faz bem. E eles me fazem muito feliz. Para quem não se lembra, a dupla teve início em 1989. Sandy tinha 6 anos e seu irmão Júnior, 5 anos. Em 1999, estreou na Rede Globo o seriado Sandy e Júnior, que ficou no ar por 3 anos e teve 4 temporadas. Mas em 2003, a mesma emissora reprisou a série. O dia 15 de maio foi marcado por manifestações estudantis ao redor do Brasil. Universidades, escolas e institutos convocaram estudantes às ruas. Unidos contra o corte de 30% anunciado pelo MEC no último mês, estudantes protestaram contra a interrupção de pesquisas e apoiaram a distribuição de verbas nas instituições de ensino. O comentarista político Caio Andrade conta mais sobre esse assunto. Eu me lembro de que conheci Charles Chaplin através de suas fantásticas representações da realidade humana e do seu talento em expor a verdade cruel pela perspectiva do humor. O artista, com seu discurso político conscientizado, com viés de risadas, escancarava os opressores nos seus papéis bobalhões e os oprimidos nos de esperança. Apesar de a recordação de agora ser positiva, percebo dentro desse sistema que a história se revela bem pior do que era representado por Chaplin. E isso se soma ao atual presidente do Brasil, que acumula em seu desgoverno uma onda de fanatismo e favores perigosos. Nesse momento turvo, o bolsonarismo aparece como uma voz para expressar uma violência selvagem que estava escondida no país. Bolsonaro cresceu no cenário perfeito, através de discursos de ódios, massas manipuladas e líderes com fortes relações. Dessa forma, no cargo, todo o carisma perigoso mantém o Brasil sequestrado.
preso em um processo de desmonte. Mas o que de fato ele e seus articuladores pretendem? Ambos querem desarticular a população, pois um povo calado é um alvo abatido. Com quase 6 meses de gestão, seus ataques foram cirúrgicos, por meio de censura às mídias, aos artistas e cortes de incentivos em cultura, educação e ciência. Ele tenta tirar as chances das pessoas entenderem a desigualdade em que vivem e, principalmente, de lutar contra a simbologia imperialista que é Bolsonaro. Assim como o filme No Grande Ditador, onde, mesmo em um ambiente intolerante, Carlitos discursa sobre empatia e gentileza para inspirar mudanças, temos de nos unir, pois o medo dos governantes egoístas é das pessoas que estão marginalizadas olharem para o lado e verem a multidão em igual circunstância e se moverem. Então, nesse momento de falta de compreensão, é necessário combater esse espírito mecânico que promove apenas o pior do passado e não o melhor do que cada um pode ser. Aqui é Caio Andrade, diretamente para o AMB News. E ainda sobre o corte de gastos que Bolsonaro determinou dentro da pasta da educação, o repórter Andrew Henrique traz novas informações sobre essa polêmica decisão do presidente. Andrew, boa noite. Boa noite, Karen. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. E é isso mesmo. O recente contingenciamento anunciado pelo governo vem promovendo um forte desgaste em todo o país, o que resultou em manifestações no dia 15 e também manifestações que estão acontecendo agora na Paulista e ao redor de todo o país. Segundo professores e alunos, o contingenciamento prejudica imensamente as universidades, pois empaca a iniciativa científica e também coloca as universidades brasileiras atrás de outras ao redor do mundo. O governo também afirmou que mais cortes podem vir ao futuro, caso a reforma da Previdência não seja aprovada, o que implica na atual proposta que temos no Congresso Nacional. As Forças Armadas também sofreram um congelamento de até 40% e futuramente outras áreas também podem sofrer. Aqui é André Gasparinha, é com vocês aí no estúdio. A cidade de São Paulo é repleta de lugares com histórias que são deixados de lado por conta de pouco investimento do poder público. É o caso de alguns casarões históricos que, mesmo tombados, não têm a devida atenção, como mostra a reportagem de Larissa Santana. A cidade de São Paulo é o berço de inúmeros acontecimentos. Os casarões, locais cheios de histórias, acabam por poluir visualmente ruas e avenidas. O Centro Histórico de São Paulo abriga um deles, o Centenário Esotérico da Comunhão do Pensamento. O espaço, nascido na virada do século XX, servia de templo para meditação coletiva. Esse prédio em si, ele fez parte da Comunhão do Pensamento, era uma associação que existia antigamente. Eles acreditavam que se todos estivessem orando ou pensando alguma coisa muito positiva, no mesmo tempo, no mundo todo, poderia ter uma influência. Apesar de ser um patrimônio tombado, o ambiente não tem recebido o devido zelo da prefeitura. O que não faltam são alternativas para dar uso a esses imóveis. Sem dúvida está muito descuidado, né? Eu acho que o governo poderia estar dando mais atenção para o casarão. O governo poderia disponibilizar o espaço, poderia reestruturar ele ou buscar algum financiamento privado e transformar em algum local para atividades culturais. Poderia ser muito aproveitado para um espaço cultural, uma casa de espetáculo, alguma coisa para que compôsse aqui o ambiente, né? Mas é nesse processo judicial lento que os patrimônios históricos vão sofrendo mutações e se tornam irreconhecíveis. O Palacete Franco de Melo, localizado no número 1919 da Avenida Paulista, marca a primeira fase residencial da famosa avenida, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico em 1992. O imóvel é marcado pela disputa entre seu proprietário Rubens Franco de Melo e o governo do estado de São Paulo. E nos anos 2000, ele entrou com uma ação pedindo indenização sobre os danos causados ao seu patrimônio pelo tombamento. Porém, o governo do estado de São Paulo segue recorrendo. E é justamente o intuito do tombamento, proteger as características originais, para que esses projetos que carregam consigo tanta riqueza não sejam destruídos. Eu acredito na importância pelo seguinte, não só pelo aspecto de moradia cultural, mas sim também como um benefício para a cidade em relação ao turismo. Se você tem um patrimônio bem cuidado, você atrai o turismo para essa região, que nem acontece nas cidades da Europa. Você pode trazer o benefício para a população em relação à moradia e em relação ao lazer.
transformando eles em centros culturais. Para que esses projetos que carregam consigo tanta riqueza não sejam destruídos. Espaços com tanta história e uma falta de interesse de se manter por parte da prefeitura. São nesses momentos que a população precisa se mexer. Na capital paulista, muitas pessoas têm mudado suas vidas ao trocar rotinas monótonas por rotinas com exercícios físicos. Quem conta melhor isso pra gente é o repórter Rodrigo Balso, que foi ao Parque Ibirapuera, um dos maiores de São Paulo, para mostrar essa mudança de hábito do paulistano. Bons hábitos, uma alimentação balanceada e práticas de exercícios físicos são os pilares de uma vida saudável. Mesmo assim, muitas vezes na correria do dia a dia, nos esquecemos de cuidar de nós mesmos e acabamos optando por hábitos não saudáveis. O Parque do Ibirapuera, o maior parque da cidade de São Paulo, reúne cerca de 14 milhões de pessoas todo ano. Com diversas alternativas para a prática de atividade física, viemos saber o que as pessoas fazem para manter uma vida saudável. A prática de esporte é fundamental para mim, pois há 2 anos eu tive uma torção no joelho e parei de jogar. Agora tratando, estou voltando à rotina com o esporte. E após a volta à minha rotina de treino e esporte, hoje eu tenho me sentido mais tranquilo até para subir escada. A prática de atividades físicas é essencial para a saúde e bem-estar do nosso organismo. Os exercícios físicos devem fazer parte da rotina não apenas para auxiliar na perda de peso, mas para a melhora geral do organismo, uma vez que exercícios físicos regulares auxiliam no controle da pressão arterial, no colesterol, na diabetes, além de reduzir o estresse e melhorar o humor. Tento ter uma alimentação saudável, porque na minha família eu tenho um caso de hipertensão, diabetes, então eu tento manter uma alimentação bem saudável. A América Latina é a região do mundo com maior índice de pessoas que não praticam atividades físicas para manter uma vida saudável, atingindo 39% do total. O Brasil lidera a lista dos países sedentários com 47% da sua população. Newton Jr., comerciante de 57 anos, segue uma dieta balanceada e usa a prática de exercícios para manter uma vida saudável. Quando eu tenho uma folguinha, eu sempre venho pro parque, eu praticamente moro aqui bem próximo. E o lazer aqui é ótimo, né, cara? A gente tem atividade de basquete, futebol, tem bastante coisa para fazer. E quando eu posso, quando eu tenho um intervalinho, eu venho para cá. Como a gente faz, eu faço bastante esporte, cara, e já não sou um cara novo, cara, eu tenho que fazer uma alimentação saudável, cara. Então eu procuro manter uma dieta bem legal, balanceada, né? É muito importante e animador, né, ver as pessoas mudando suas rotinas, deixando elas um tanto mais saudáveis. Além disso, você pode evitar doenças sérias como diabetes, complicações cardiovasculares e também desenvolver câncer de cólon, próstata e pulmão. Agora vamos falar de um assunto que, se citado como local de passeio, pode até assustar, mas que é repleto de histórias. O repórter Gustavo Neubauer nos mostra o Cemitério da Consolação sobre outra ótica. São Paulo é a maior metrópole da América do Sul, com mais de 12 milhões de habitantes e uma história repleta de personagens e locais famosos. Localizado no centro da cidade, o Cemitério da Consolação é uma grande parte de tudo isso, mantendo vivo o passado paulistano. Criada após o surto de varíola e a proibição do sepultamento nas igrejas, a necrópole teve sua inauguração no ano de 1858 e completa 161 anos em 2019. Aqui na Consolação existe união entre vida e morte, passado e presente. Como um verdadeiro museu a céu aberto, este lugar torna-se parada obrigatória para todo paulistano. Popó, ex-coveiro e guia do cemitério, presencia esse interesse toda semana. O cemitério ele vira um ponto de turismo. O cemitério ele vira um ponto de pesquisa. O cemitério ele é uma fonte para aquele pesquisador que quer pesquisar uma árvore genealógica de uma família tradicional, de uma família quatrocentona, e a história ele encontra neste cemitério, tá? O Cemitério da Consolação, para o professor de história, ele é um museu histórico a céu aberto. Com sepulturas de personalidades famosas e esculturas grandiosas, o cemitério abriga uma grande riqueza.
Nomes como Tarsila do Amaral e Monteiro Lobato têm atraído o público, e a segurança se tornou o desafio da administração da necrópole. Nós estamos num processo de implantação de câmeras, porque as câmeras já foram doadas através da prefeitura, através do programa do City Câmeras, mas a instalação disso depende porque tem que captar um software legalzinho para poder trabalhar com a questão das câmeras. E no serviço público a gente tem toda a questão do processo licitatório que tem que ser feito. Então até que isso ocorra, a demanda vai demorar um pouquinho ainda para que a gente possa fazer a instalação. A gente tem linkado algumas ações junto ao pessoal da GCM que tem surtido fruto. Apesar dos problemas de segurança e falta de verba da prefeitura, o cemitério se tornou um verdadeiro museu. E o paulistano vem descobrindo que não é só de morte que vive a consolação, mas sim de história. Há 34 anos, a primeira edição do Festival Rock in Rio trazia grandes estrelas internacionais para o público brasileiro. Em janeiro de 1985, os fãs de rock tinham contato com o melhor da música mundial. É exatamente com essas imagens que encerramos o AMB News de hoje. Uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã. O mundo inteiro acordar e a gente dormir.